Olá, família capricorniana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Capricórnio. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante esta mesa, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, eu irei trazer o anjo cabalístico de número 56, Poiel, que irá reger energeticamente esta leitura para você. Espero que nesta mesa tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, capricorniano, um presente para você, capricorniana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do Cavaleiro de Paus. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos o eremita, o arcano maior de número 9. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a carta da Rainha de Copas. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas, sobre o Cavaleiro de Paus. Nós temos a carta do 3 de ouros. Ainda nesta vibração, temos também o 9 de ouros. Sobre a carta do eremita, nós temos um cavaleiro de copas. Ainda nesta energia, temos também o imperador, o arcano maior de número 4. E na perspectiva de futuro, ou acontecimentos futuros, sobre a rainha de copas, nós temos um 6 de paus. E também vejamos a carta, né, do Papa, o arcano maior de número 5. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Vejamos o que o baralho cigano reserva sobre o Cavaleiro de Paus. Nós temos a carta, né? A carta da carta do baralho cigano, a carta de número 27. Sobre o eremita, nós temos a raposa. E sobre a energia da Rainha de Copas, nós temos a carta dos lírios. Bem, capricorniano, capricorniana, a energia do presente ela será regida por um cavaleiro de paus. Abaixo dessa energia de fogo, nós temos 2 cartas do elemento terra, o 3 de ouros e o 9 de ouros. Muita prosperidade, abundância, troca, né, dentro do ambiente de trabalho, mas que aqui tem que ter um certo cuidado, né, com a comunicação, com a expressão. Não que você tenha que ter esse cuidado no falar e no se expressar. É a necessidade aqui de ter cuidado com o outro, né? Com o que o outro fala. Aqui é um caçador de emoções. Você lidando com alguém que traz essa perspectiva impetuosa, uma personalidade perversa, né? E até mesmo aqui enérgica, porque esse cavaleiro de paus, se for dentro do ambiente de trabalho, é como se essa pessoa passasse por cima de tudo e de todos. Então tem que ter um pouco de cuidado.
Só que essa carta também pede para que você aproveite um pouco mais do teu dia. Assuma riscos, é importante assumir riscos e além se comunicar, se expressar, buscar novas aventuras, né? Buscar novos estímulos. Até porque aqui também é reconhecimento, né? Seguir um pouco as tuas paixões e tem que ter um cuidado aqui com a energia externa dentro do ambiente de trabalho. Então requer aqui essa atenção para com o outro, principalmente aqui na troca, na expressão e na comunicação. Até porque abaixo nós temos um 3 de ouros e o 9 de ouros. E o 3 de ouros, como eu disse anteriormente, é uma carta que está ligada, né, diretamente às habilidades, aos talentos. Isso aqui conquistando, né, um grandioso resultado. Então, o trabalho tem que ser encarado aqui como uma diversão. Né? Aqui nós temos aquilo que é um hobby, mas esse hobby aqui é encarado, né, com muita seriedade. E você investindo cada parte de si mesma, de si mesmo, nesse novo projeto. Então, esse 3 de ouros, nós iremos exibir, né, esse trabalho, esse projeto para as outras pessoas. Então, através da autodireção, da comunicação, né, e da expressão onde você fala para o outro. Mas dentro dessa estrutura rígida, há muita criatividade. Então, você tem que usar a criatividade dentro do ambiente profissional. Mas, como eu disse anteriormente, o trabalho tem que ser visto por você como uma grande diversão. Até porque nós temos o 9 de ouros, que é a energia de independência, né? Conquistas materiais, você vencendo aqui pelo teu próprio esforço, pode ser um negócio, um trabalho, alguma coisa que você vai iniciar aqui de forma independente e você terá o retorno, né, desse trabalho, porque aqui é a colheita, né, dos frutos do trabalho. Então, há muito amadurecimento, sucesso, conquista, mas que você tem que confiar um pouco mais aqui no teu trabalho, sem, eu diria, a necessidade aqui de depender, né, diretamente das outras pessoas. Então, vejo aqui você um pouco mais centrado em si, se expressando, se comunicando, falando e não permitindo que nada e nem ninguém tire vantagem de ti. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Capricórnio. Na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos aqui o eremita, né, o arcano maior de número 9. O eremita traz uma influência do signo de Virgem, né, como a energia material, elemento terra, como Capricórnio, só que nós temos abaixo um cavaleiro de copas e um imperador. Então, é também mais comunicação. É como se alguém estivesse espreitando, observando, né, tentando tirar aqui algum tipo de vantagem de você. Então, cuidado aqui com as pessoas do passado que tentam se reconectar à sua energia. Pode ser também um masculino, né, porque o imperador traz essa perspectiva. Mas tudo que essa pessoa fala, externa e diz, tenta se conectar contigo, não é sincero, não é honesto, não é verdadeiro. Então, volte-se um pouquinho aqui para o teu campo espiritual, até para que você possa lidar com essa pessoa. Então, tem que se comunicar com sabedoria, né? Apreciar também momentos de solidão, ficar um pouco sozinho, sozinha, para que você possa irradiar essa luz que há dentro de você. Então, você sentindo a necessidade de se recolher, para que a espiritualidade aqui, ou uma verdade espiritual, ela vai agir como se fosse um norte sobre você. Então, é momento aqui de você se concentrar um pouco mais em você, expandir, né, essa luz e esse brilho e ter, né, esse cuidado, como eu disse anteriormente, porque há algum tipo aqui de tentativa de conexão, né, dessa pessoa do passado para contigo, e você precisa centrar um pouco mais
em si, né? Porque não há aqui a verdade, né? Ela não é sincera, não é honesta, e é como o tarot diz, tem que ter cuidado com o autoritarismo, tem que ter cuidado com o controle, com a insensibilidade do outro. Então, se esse outro já foi insensível, se ele já errou contigo, se é alguém mandão, centralizador, né? Então, essa conexão ela poderia estar aqui carregada de vaidade, de status, ou até mesmo de racionalização do plano afetivo por parte dessa outra pessoa, mas ela já teve aqui a oportunidade dela de se conectar contigo de alguma forma. Então está na hora aqui de colocar ponto final em algumas situações. Então, você também tem que exercer a sua posição de poder, de liderança, de autoridade perante o outro. Isso a gente não faz através do grito, né? É através da expressão. A gente fala, orienta, e se essa pessoa assim não fizer o que você falou, orientou, chama uma segunda vez, oriente novamente e explique, ensine. E no final você diz, não vou te ensinar novamente, porque é a segunda vez que eu te falo, você não está dando atenção àquilo que eu estou falando, então agora está por sua conta. E aí você não volta atrás naquilo que você disse, exercendo um pouco mais esse poder da fala, da comunicação e da expressão, mantendo aqui firme, né, naquilo que você de fato externou, falou para essa outra pessoa. Tenta adequar o que eu estou falando à realidade, à sua realidade. É uma leitura para o coletivo de Capricórnio. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. E aqui na tela também vai aparecer, né, o número do meu WhatsApp. Nessa perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos uma rainha de copas sobre os lírios. Há aqui muita luz e muito brilho sobre ti. Uma perspectiva onde você tem que adentrar um pouco mais nas tuas questões intuitivas, observar um pouco mais a intuição e seguir sempre por esse aspecto. Há aqui muita sedução, muito flerte, muita atração. Então, você trazendo esse fascínio, mas que você precisa observar um pouco mais, né? Ficar aqui atento, atenta a tudo e a todos que estão à sua volta. Buscar a tua sabedoria dentro do campo emocional. Então, é como se você fosse um visionário, uma vidente. Então, há aqui muitas emoções. E você precisa, de fato, refletir um pouco mais sobre a personalidade, né, das outras pessoas que estão à sua volta. Na realidade, é que você deve observar um pouco mais atentamente, porque as máscaras elas não irão aqui se perpetuar por muito tempo. As máscaras, né, irão cair. Então, a rainha de copas traz essa perspectiva. Observe um pouco mais que você vai compreender profundamente o outro. Você é uma pessoa boa, mas não boba. Então, você não deve passar essa energia. As pessoas não devem confundir esses aspectos, né? O boa e o boba. Jamais. Então, mantenha-se centrada, permaneça na sua energia e não permita que nada e nem ninguém tire vantagem de você. Até porque você traz a energia do Seis de Paus. E o Seis de Paus é o triunfo, é a vitória, é a conquista, é brilho. Assim como os lírios, né? A energia que eu disse anteriormente, de maturidade e luz sobre você. Então, as pessoas aqui te admirando, sendo enaltecida pelo teu esforço. Mas cuidado apenas aqui, capricorniano, capricorniana, com os elogios dentro do âmbito do trabalho, nos espaços de trabalho. Às vezes esses elogios vão soar falsos. Olha atentamente nos olhos dessas outras pessoas, agradeça, né, os elogios e toque sutilmente nela. A outra pessoa vai perceber que você entendeu a falsidade e que você assim a devolveu. Então tem que ter aqui esse cuidado, porque você irá colher aqui os louros, né, da sua vitória, mas cuidado apenas, como eu disse, com
esses elogios que soarão falsos. Aí nós temos o Papa, que é Capricórnio, Virgem e agora Touro, né? Na energia dessa leitura, todos os signos de terra. Aqui diz assim, que todas as coisas, elas devem ser baseadas no respeito, no diálogo, na fidelidade e na cumplicidade. Então, respeito, diálogo, fidelidade e cumplicidade. Então, você traz a energia de liderança. Seja a liderança dentro do campo profissional, seja a liderança dentro do campo espiritual. Então, é instituição, é a autoridade que há dentro de você. Aqui requer que você revisite conhecimentos, seja conhecimentos profissionais, seja conhecimentos espirituais. É como se você precisasse aqui revisitar. Isso pode ser através de um livro, né? Ou de livros. Então, aqui a história e a aprendizagem do passado precisando ser revisitada no presente para que isso traga essas influências e perspectivas no futuro. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 56, Poiel. O salmo para conexão com este anjo é o salmo de número 144 e a mensagem diz o seguinte: com sua maneira especial de ser, você ilumina as pessoas que o cercam. Você pode conquistar o que deseja. Será admirado, admirada pela sua modéstia e generosidade. Empenhe-se em aprender coisas novas. Invoque este anjo quando precisar vencer os seus desafios. Então, Poiel, anjo de número 56, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 144. Como eu disse a vocês anteriormente, né, eu lerei aqui um comentário que uma das inscritas, a Jaqueline, deixou aqui, né, no comentário do vídeo anterior, do vídeo mensal, para o signo de Capricórnio. Eu agradeço todos os comentários e eu gostaria de ler todos, mas acabei recortando esse. E a Jaqueline diz assim: não fique chateado com essas pessoas que ainda estão dormindo. É ruim ouvir isso, mas somos muito mais fortes do que isso. Nunca esqueça que você é um trabalhador da luz e faz a diferença na vida das pessoas. As suas leituras são ótimas e adoro. E como eu e muita gente também gosta. Continue seu caminho com a doçura e carisma que você tem. Muita luz na sua vida, gratidão pelo seu canal e por vocês existirem. Então, eu sou muito grato aqui ao comentário, né, da Jaqueline. Fico muito feliz por você segurar aqui na minha mão e apoiar o canal. Eu sei que tem situações que estão bem difíceis por cá, mas a gente tem que erguer a cabeça e continuar, né? Como eu falei com algumas pessoas mais próximas, eu disse, eu vou tentar abrir esse outro canal para também manter esse canal de tarô em exercício. Quem me acompanha lá no outro canal sabe que eu também sou estudante, então às vezes conciliar o tarô, os estudos, a faculdade, as leituras, é bem complexo, é bem cansativo, mas quando a gente tem um apoio aqui de vocês, né, a energia muda. Sou muito grato, viu? Sou muito grato a Jaqueline e aos demais. E se você também quer que eu leia aqui o seu comentário no final da leitura, deixe aqui no vídeo o seu comentário, a cidade de onde você está assistindo e na próxima semana, quem sabe, eu não estarei lendo o seu comentário. Sou muito grato, paz e muita luz. Namastê, né? Beijos em seu coração. E olha que eu tenho uma lua em Capricórnio, tá? Então são uma das questões aqui. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.